Jornal do Meio-Dia. Saúde. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio-Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos as orientações do cardiologista Dr. Abel Pereira. Hoje nós vamos mudar um pouquinho o nosso tema e vamos falar sobre uma coisa que está atrapalhando todo mundo aí, né? Inclusive o meio ambiente, que é a onda de calor. Agora, por que eu escolhi a onda de calor? A onda de calor tem impacto na saúde do coração? Sim. O calor extremo pode aumentar o risco de doença cardíaca isquêmica, doença de acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e arritmia cardíaca. Quer dizer, então a onda de calor tem um impacto forte no coração e na saúde da circulação do ser humano. Não só do ser humano, inclusive os animais, né? Os animais também podem morrer com onda de calor. Estamos vivendo então uma onda de calor com sensações térmicas acima de 30 graus. Aliás, acima de 50 graus, corrigindo, né? O calor extremo pode ter sérias implicações para a saúde do coração, especialmente pessoas com doenças cardiovasculares prévias, né? Se ele já tem algum problema no coração e tem uma onda de calor, esse cidadão pode estar num risco muito maior, né? Então, a relação entre o calor e as principais causas de doenças cardiovasculares, bem como os mecanismos fisiológicos propostos para o efeito deletério do calor no coração, consistem, né, que o calor pode resultar em, primeiro, doença cardíaca isquêmica. Isquêmica quer dizer que falta oxigenação. 2, acidente vascular cerebral. 3, insuficiência cardíaca. E 4, arritmias. Agora, o que acontece no corpo quando nós fazemos exercício com calor e o que acontece no corpo no calor intenso? O calor intenso aumenta o risco de problemas cardíacos, como eu falei, como arritmias. Entretanto, a ausência de orientação clínica sobre como gerir doenças cardíacas durante eventos de calor realça a necessidade dos cardiologistas e outros profissionais de saúde liderarem uma abordagem clínica da relação crítica entre o aquecimento do clima e a saúde. E é por esse motivo que eu estou abordando esse tema com vocês, que é um programa de prevenção de doenças cardíacas. Definir o que são considerados temperaturas extremas é importante para estudar epidemiologicamente o efeito da temperatura nas doenças cardiovasculares. Atualmente não existe um valor certo de temperatura. Me parece que aqui atingiu 50 graus ou 48 e com sensação térmica de mais de 50, né? Entende? Então, atualmente não existe um valor certo de temperatura em graus Celsius que pode ser definida, quer dizer, como temperatura extrema em todos os lugares. Isso aí depende muito, sabe o que é? Da região, do país e da época do ano. Por exemplo, um evento de temperatura extrema, digamos, um dia de 40 graus, pode ter implicações diferentes para a saúde, dependendo de onde e quando uma temperatura de 40 graus, por exemplo. No Kuwait, que é um país desértico, é um dia típico de verão, enquanto uma temperatura de 40 graus em Londres, que é uma cidade fria, que foi observada no verão de 2022,
pode resultar em danos generalizados e incalculáveis. E nós estamos sentindo isso também no nosso Brasil aqui. Haja visto, está sendo assunto de televisão, tudo o que tem acontecido em decorrência do calor excessivo. Então, quando dias extremamente quentes são sustentados por vários dias consecutivos, quer dizer, vários dias de onda de calor, é chamado onda de calor, né? Mais que 2, 3 dias é onda de calor. Mas não há consenso para definir um valor de corte de um calor extremo e o que é uma onda de calor. Os mecanismos que ligam temperaturas extremas a diferentes doenças cardiovasculares estão relacionadas, preste atenção, a desidratação. 2, hemoconcentração, perde líquido, o sangue fica concentrado. E resultando com isso, hipercoabilidade, quer dizer, o sangue coagula, pode formar pelotinhos e dar embolia. E 4, atividade simpática, o sistema nervoso simpático e parasimpático é estimulado e aumenta a frequência cardíaca. E 4, mediadores inflamatórios decorrentes das lesões endoteliais da onda de calor. Agora, o que acontece com o corpo quando ele não bebe água no treino, por exemplo, que a pessoa vai jogar bola aí, né? Qual o mecanismo? Durante o calor extremo, há um aumento do fluxo sanguíneo na pele, que é um mecanismo fisiológico que o corpo lança a mão para resfriar o corpo através da transpiração. A pessoa sua muito e da evaporação. Essa reação fisiológica, se você não se hidratar, leva à desidratação. Porque você não bebe água e perde a água que você já tem com o calor, né? Então, essa desidratação associa-se à hemoconcentração, estado de hipercoagulabilidade do sangue e distúrbios eletrolíticos. Perde sódio, perde potássio, perde magnésio, que são substâncias muito importantes para gerar o potencial de ação transmembrana, e esse desequilíbrio pode alterar os potenciais de ação dos miócitos cardíacos, levando a arritmias cardíacas. Então tem todo uma sequência de eventos atrás do calor, né, e da perda de líquidos. Então, estado de hipercoagulabilidade, por exemplo, pode levar à formação de coágulos. Isso aí pode cair na corrente sanguínea ou dar infarto, ou pode dar um derrame, um acidente vascular cerebral. E, como eu falei, os distúrbios eletrolíticos podem desencadear alterações no potencial de ação e dar uma gênese às arritmias cardíacas e ao infarto do miocárdio. Então, com essa breve introdução, a gente vai terminar, mas na semana seguinte nós vamos voltar ao tema, porque eu quero falar um pouco do infarto que acontece, né? Entende? E alertar os nossos ouvintes como os pacientes cardíacos, por exemplo, como é que eles fazem para se proteger do calor excessivo.